Saiu o edital. Vai perder essa? Agora é a sua vez. Aqui é professor Luiz Felipe, professor de Direito Administrativo aqui do Instituto Rodolfo Souza. Sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Público, já fui aprovado em algumas procuradorias e mais recentemente fui contemplado com a aprovação na magistratura. Estarei aqui no Instituto Rodolfo Souza ministrando com vocês um curso de Direito Administrativo. Não perca! Aulas atualizadas, material em PDF, edital verticalizado e, claro, os melhores simulados. Professores especialistas em carreiras policiais. Milhares de aprovados em todo o Brasil. O dia da sua aprovação chegou. Tá esperando o quê? Fala galera, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês. Professor Luiz, meu nome está no quadro, Luiz Felipe, mexendo o Instagram também, caso você queira seguir e manter contato conosco. Bom pessoal, tenho aqui o privilégio de iniciar esse módulo de Lei 9784/99, a Lei do Processo Administrativo em âmbito federal. Bom, é uma lei que eu gosto muito, uma lei fácil, curtinha, 70 artigos, uma lei gostosa de ler, os conceitos não são difíceis, uma lei que empresta muitos elementos ao direito administrativo como um todo, empresta conceitos que a gente usa em diversos outros assuntos e aulas, portanto é bacana, a matéria não é uma pedra no seu sapato, não tem aquela redação truncada como a lei de licitação, a 866 de 93, que é uma redação muito mais difícil de fluir. Aqui não. A boa notícia é essa, a 9784 tem uma boa redação, tem uma redação fluida, é uma lei que você lê rapidinho, tá? Você lê rapidinho. Primeira coisa a se pontuar aqui nessa aula introdutória é dizer a você que este assunto, meus amigos, quando cai em prova, cai letra de lei mesmo. Portanto, eu posso dar a melhor aula do mundo aqui, posso dar meu sangue, dar o meu suor para que você compreenda cada instituto. Entretanto, se você não tiver o hábito, não se criar uma afinidade com a legislação, não vai ser suficiente. Às vezes você vai aprender o conceito que eu vou explicar aqui e ainda assim vai errar a questão na prova. Aí você vai dizer, professor, você explicou mal explicado? Não. Eu destrinchei para você o que aquele dispositivo dizia. O que aquele dispositivo queria te expor, queria te ensinar. Entretanto, você não se deu o trabalho de lê-lo, de revisá-lo em casa. Caiu do jeito que está na lei, você acabou se dispersando. Você sabia mais ou menos do que se tratava, mas não criou a familiaridade de ler a lei. Então aqui eu já digo para você de antemão, durante todo esse curso aqui da 9784, é importante que você acompanhe com a legislação. Eu vou em todos os tópicos mencionar qual artigo você vai encontrar o que eu estou falando. Então fica como dever aí, você vai assistir essa aula com a legislação do teu lado, acompanhando com a legislação, fazendo anotações, fazendo destaques no próprio corpo da lei. Ah, professor, onde é que eu consigo a lei? Bom, está aqui um merchan que eu não posso deixar de fazer, porque realmente ficou muito lindo esse vade-mecum do Instituto. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu, pessoal. Claro que eu garanti o meu. Aqui no vade-mecum do Instituto, você tem a legislação. Ah, professor, então só quem tem o VAD do Instituto pode acompanhar a aula? Não, cara, não. Você pode ter um outro vade-mecum, você pode ter um VAD de outra instituição, você pode acessar o site do Planalto. Planalto Central, lá tem a lei atualizada, ela copia, cola num PDF, imprime, lê no computador, da forma como você preferir, mas tenha a legislação em mãos. Tenha a legislação em mãos. Se for no VAD belíssimo do Instituto, eu tenho essa vantagem, né? Bem bacana, letra boa de ler. Eu gostei muito desse VAD, gostei muito mesmo. Eu usava um outro VAD há muito tempo, acabei adotando o do Instituto, porque realmente, além de bonito, está muito funcional. Então tenha a legislação em mãos, tá? Sendo ou não no VAD do Instituto, a minha sugestão é que você use o do Instituto, mas não usando, beleza, é importante que você tenha acesso a essa legislação. Vai por mim. Sem o contato com a lei não vai funcionar. Professor, então, deixa eu ver se eu entendi. Cada trecho da aula você vai ler e reproduzir cada vírgula escrita na lei 9784? De jeito nenhum. Primeiro que minha aula vai ficar patética, você um gravador aqui, um reprodutor de lei,
É como colocar a lei no viva voz, não vou fazer isso, não vou fazer isso. A aula vai ficar ridícula. Você não precisa de professor para isso. Professor não te substitui, cara. Professor não te substitui. Você não pode passar para mim um ônus que é seu. O ônus de ler a lei é seu. Não vou ficar aqui lendo para você, só vou tomar o seu tempo e o seu dinheiro. Não é a proposta. Não é a proposta. Eu vou destacar aqui o quê? Os pontos principais da lei. Aquilo que mais cai em prova e aquilo que você talvez não compreenda sozinho. Esse é o papel da aula. Isso já te coloca em outro patamar. Isso já te garante uma porrada de questões. Já te garanto uma porrada de questões. Mas por desencargo de consciência, leia e releia a lei. Aí você não erra nada. Nada. Se você aprender o que eu vou te explicar aqui, nessas diversas aulas da lei 9784, aprender o que eu vou explicar e ainda criar o hábito de ler a lei na sua casa e relê-la pelo menos mais uma vez, você não vai errar nada, cara. Você não vai errar nada, vai por mim. Vai errar nada. Porque não tem dificuldade, não tem nada nessa lei que é complexo demais. Nada. Nada. Então, reforçando, tenha o hábito de ler em casa, acompanhe a aula com a lei do seu lado e cada ponto aqui eu vou especificar qual é o artigo que faz referência ao ponto que eu estou explicando, para você conseguir acompanhar aí na sua mão. Combinado? Combinado? Repito, não vamos ler artigo por artigo. Não precisaria de um professor para isso. Você faz isso em casa, sozinho. Bota no YouTube, tem canais aí, ó, tem canais. Bota no YouTube lá, Lei 9784, em áudio, narrada. Você encontra. O que não falta é material para estudar, cara. O que não falta é material. Beleza? Vamos iniciar? Vamos começar então? Ponto 1, introdução, você pontuar qual é o assunto do momento. Ponto 1, introdução. Depois vai para ponto 2, que é princípios, que eu acredito que eu vou deixar para o próximo bloco, tá? O segundo bloco, a gente entra em princípios e começa a dissecar isso aqui, tanto os expressos, depois eu vou passar aqui os implícitos, né? Ou presumidos, mas item 1, introdução. Introdução. Definição, aplicação, que diabos é isso? O que é a Lei 9784? O que é a Lei do Processo Administrativo Federal? Pessoal, quando você vai entrar na justiça, uma expressão popular, expressão vulgar, ninguém entra na justiça, né? Ah, vou entrar com a ação. Você não entra com a ação, você ajuiza, né? Você não pega a ação, bota no lombo e entra na sala do juiz. Não é assim que você faz, né? Não é assim. Você ajuiza uma ação. Quando você ajuiza uma ação contra alguém, suponhamos que o sujeito comprou o teu carro e não pagou, o cara bateu no teu veículo e fugiu da batida, você anotou a placa, pegou o nome, o CPF do sujeito e ajuiza uma ação. Não vai ter um processo? Não vai ter um processo judicial? Não é isso aqui. Não é isso aqui. Processo judicial. Regulado pelo Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil vai estabelecer como funcionará o procedimento do processo. Parece uma redundância, mas não é. Porque o processo civil é um instituto por si só, é uma matéria. E dentro dele há um conjunto de procedimentos. E isso todo mundo sabe. Você pode até não saber quais são esses procedimentos. Mas que uma ação judicial demanda um processo, e esse processo tem etapas, tem fases, tem procedimentos, isso você sabe. Não é chegar, seu juiz, ele bateu no meu carro, manda ele me pagar, o juiz, paga ele, pronto, vai para casa. Não é assim, meu irmão. Tem prazo, advogado, testemunha, prova. O cara responde, contesta, prazo para contestar, você impugna a contestação, o juiz pode mandar produzir mais prova, depois vem sentença. Daí pode vir recurso. Isso é o que, pessoal? Procedimento. Dentro do processo. É o que nós vamos estudar aqui, professor. Não esse, mas outro. Fora do Poder Judiciário. Vamos estudar o procedimento dentro do âmbito administrativo, fora de juiz. Dentro da administração pública, fora do judiciário, enquanto função típica, já chego lá. Um passo por vez. Não vamos dar um passo maior que a perna, não. Vamos um passo por vez, para não ficar nem um fio sem ponta. Dentro da administração pública, os atos da administração, as coisas que a administração faz, como contratar, adquirir veículos, adquirir maquinário, contratar servidor público mediante concurso público, contratar servidor temporário mediante processo seletivo simplificado. Tudo isso é ato da administração.
Você aprende na aula de Atos que ato administrativo são as manifestações das vontades da administração pública. Dentro do interesse público, conforme determina a lei, a partir de um sujeito com competência específica para isso e dentro de um procedimento. Ou você acha que o gestor, o prefeito, chega na concessionária e fala assim: eu quero esse e esse e esse carro para ser usado na prefeitura, vamos embora, pega esses carros, pega a chave, bora aí, partiu. É assim que se adquire veículos funcionais para serem utilizados pelo Poder Executivo Municipal, pelo prefeito? É assim? Não é. Não é. Não é assim que funciona. Contratação do servidor público. Ei, você, vem trabalhar para mim, bora, entra no carro. Está contratado, agora você é servidor efetivo, possuidor de cargo público, de provimento efetivo. É assim, no grito? Não é. Se nada funciona assim, no grito, demanda o quê? Demanda, professor, procedimento. E se tem procedimento, isso tem que estar escrito em algum lugar. Onde eu encontro esse procedimento? O passo a passo das coisas que a administração faz. Onde eu encontro o passo a passo das ordens que a administração dá dentro da sua função administrativa? Você encontra isso na legislação. E se for em âmbito federal, nessa leizinha aqui, ó, Lei do Processo Administrativo Federal. Captou a ideia? Captou do que se trata esse negócio? As coisas não funcionam num grito. Ah, professor, mas a aquisição de bens é lei de licitação. Calma, calma. Tudo bem que a contratação em si é lei de licitação. Mas os atos que antecedem a contratação, processo administrativo. Processo administrativo. Essa lei pode servir para auxiliar na licitação, professor? Claro. Há fases anteriores à licitação em si que demandam o quê? Processo administrativo. A licitação nada mais é do que um processo mais específico, licitatório, para aquisição de bens e serviços. Sanção. Servidor público abandona o cargo público. 30 dias seguidos, 90 alternado em 12 meses. Abandono de cargo punível com demissão. O cara pega a folha de ponto e diz: rapaz, está faltando muito, hein? Demitido. Rua. É assim? Não. Na administração pública não pode ser assim. Ouvi dizer que você não está vindo trabalhar. Rua. Verdade sabida. Não pode. O Supremo Tribunal Federal diz que é inconstitucional. Não se pode punir a partir da verdade sabida. Ah, eu sei, então eu vou punir. Não, cadê provas? Cadê elemento? Cadê documento? Cadê o processo? Cadê o procedimento? Pronto. Essa lei vem regular os procedimentos de atuação da administração pública. Professor, então para lá. Só da administração pública? Só em âmbito federal? Então vamos por algumas observações aqui, ó. A lei é federal? Sim. Em outras palavras, a lei serve para regular os processos e procedimentos em âmbito federal, governo federal. Entretanto, pode ter aplicação subsidiária. Aplicação subsidiária. Um pouquinho a aplicação, né? Aos estados, ao DF e aos municípios. Como assim, professor? Suponhamos que no estado de São Paulo, no estado de Goiás, no DF ou em determinado município do Brasil, não há um procedimento específico, ou não há uma lei de processo administrativo. É possível aplicar, professor, por analogia, a lei federal? Eu posso aplicar as regras da lei federal naquilo que a lei estadual não diz, naquilo que a lei municipal não diz, naquilo que a lei do DF não diz? Posso. Então ela foi criada para o âmbito federal. Mas posso aplicá-la subsidiariamente. Onde não há nos estados, eu posso aplicar a federal. Onde não há a lei no DF, eu posso aplicar a federal no DF, por analogia. Onde não há regramentos nos municípios, eu posso aplicar as regras do federal.
Então veja bem, ela foi pensada e escrita para âmbito federal, mas pode ser subsidiariamente aplicada aos demais entes da federação. Essa é a primeira observação. Segunda, ainda dentro de aplicação, né? Definição já vimos. Ainda dentro de aplicação. Segunda observação a respeito de aplicação. Se é lei do processo administrativo, ou seja, voltado para a função administrativa, eu consigo aplicá-la também no Poder Legislativo? Consigo aplicá-la também no Poder Judiciário? Há quem me responda no supetão, sem pensar, não, professor, não, porque se é processo administrativo, só posso aplicar essa lei dentro do Poder Executivo. Porque o Poder Executivo não é a administração por excelência? Não é? Você abre a Constituição Federal no artigo 2º, no artigo 2º você encontra lá os poderes executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. São os 3 poderes da nossa federação. Ou os 3 poderes políticos do Brasil. Executivo, legislativo e judiciário. Chamamos isso de tripartição dos poderes. Os poderes são repartidos em 3. Ainda há doutrina que vai dizer, não, pera lá, não foram repartidos. É parcela do poder que é exercida por cada um. A repartição dos poderes, pensada por Montesquieu, não é bem uma repartição orgânica. Professor, o que você está falando? Está falando grego? É um grau de aprofundamento que a gente não precisa. Só estou pontuando que há quem entenda que não é bem uma repartição, é uma parcela do mesmo poder para cada um. Esse debate não nos é muito relevante. Estou pontuando. O cara lê ali no rodapé de um livro de doutorado administrativo, e fala assim, o professor explicou errado. Ele falou em separação dos poderes. Não, cara, isso aqui é outro grau de aprofundamento. O que a gente precisa saber para a nossa prova? Sem encher linguiça. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, os poderes são separados em 3. Para fins de prova, é o que você precisa saber, sem encher linguiça. Vamos manter a aula objetiva. Então, legislativo, executivo e judiciário. Qual é a administração pública por excelência? Qual que, por regra, está administrando a coisa pública? O poder executivo. O poder legislativo está fazendo o quê? Está criando lei e está fiscalizando. Especialmente criando lei, porque ele mais faz. Inovando o ordenamento jurídico, criando normas novas para o país. Isso é o que o Poder Legislativo faz. O que o Poder Judiciário faz, professor? O Poder Judiciário julga, e julgar nada mais é do que exigir o cumprimento da lei no caso concreto. Alguém violou a lei? Eu entendo que essa violação à lei me causa ofensa a um direito meu, procuro o Poder Judiciário debaixo de um juiz, e o juiz vai me dizer quem foi que violou a lei, se é que realmente violou, e vai determinar que cumpra, a partir de uma sentença, simplificando o Poder Judiciário. Julgar isso, exigir o cumprimento da lei no caso concreto. Aí eu retomo a pergunta que eu te fiz. Pera lá, professor, se é processo administrativo federal, então eu só aplico a lei para o Poder Executivo, porque é lá que está a administração pública? Não, cuidado com isso em prova, não. Esta lei não se aplica só ao Poder Executivo, se aplica, pessoal, aos 3 poderes. Aos 3 poderes, desde que na função administrativa. Professor, não compreendi. Como assim, desde que na função administrativa? Não entendi isso. Não entendi isso. Aula de Direito Constitucional. A gente vai pegar emprestado um pouco da aula de Direito Constitucional para compreender isso aqui. Em Direito Constitucional, você aprende que os 3 poderes possuem funções típicas. São as funções principais de cada um deles. São as funções para as quais cada um deles foi criado, foi pensado, foi instituído. Isso se chama função típica. Típico nada mais é do que comum. O que é uma comida típica? Não é uma comida própria de um lugar? Uma comida própria de uma região? Fruta típica não é uma fruta comum daquele lugar, que nasce naquele lugar? Pois bem, função típica é isso.
Professor, quais são então as funções típicas dos três poderes? Acabei de mencionar. A função típica do poder executivo é administrar. A função típica do legislativo é legislar, criar lei, fiscalizar. A função típica do poder judiciário é julgar. Entretanto, a própria Constituição autoriza que um poder, excepcionalmente, nos casos que ela prevê, que um poder possa exercer a função do outro. Então, pode eventualmente o executivo exercer uma função legislativa? Uma função de criar norma? Pode. Quando ele quiser? Não. Nas hipóteses restritas que a Constituição autoriza. Pode o judiciário administrar quando ele bem quiser? Não. Mas nas hipóteses restritas previstas pela Constituição, pode. Isso é função atípica. O que nós vimos aqui, ó, que está em vermelho, são as funções típicas de cada poder. Função atípica é quando um poder exercerá a função que em regra é de outro. Sistemas de freios e contrapesos de Dworkin, checks and balances. Um poder vai exercer um pouco a função do outro para se controlar. Professor, para que você está explicando isso? Para te dizer o seguinte: se chama lei do processo administrativo, vai se aplicar ao executivo? Claro, quase sempre, porque a função dele é administrar e se chama processo administrativo. Vai se aplicar ao legislativo? Depende. Exercendo função típica? Não. Vai se aplicar ao judiciário? Exercendo função típica? Não. Mas o legislativo não pode exercer de vez em quando a função atípica de administrar? Pode. Aí eu aplico a lei. Não pode o judiciário de vez em quando exercer a função de administrar? Pode. Aí eu aplico a lei. Se o legislativo está criando lei, Congresso reunido para aprovar um projeto de lei, vou aplicar a lei do processo administrativo para aquela votação? Não, porque se os caras estão criando lei, é processo legislativo. Já estamos quase chegando no fim aqui, mas se os caras estão aprovando lei, é processo legislativo. Legislativo. O processo legislativo tem início no artigo 59 da Constituição. Se o judiciário está julgando, o juiz proferindo uma decisão, o juiz colhendo prova, ouvindo a testemunha, eu vou aplicar a lei do processo administrativo? Não, porque isso é processo judicial, é julgar, é outro procedimento, outras regras. Mas pensa comigo, e se o legislativo começa a organizar as suas funções? E se o legislativo vai discutir a contratação de um serviço público? E se o legislativo vai debater ou vai aplicar uma sanção administrativa a um servidor? Suponhamos que o diretor de secretaria da Câmara dos Deputados vai sancionar um dos servidores da Câmara porque ele tem faltado muito ao trabalho. Vai lhe aplicar uma punição. Câmara dos Deputados não é poder legislativo? É. Mas quando um membro da Câmara vai aplicar uma falta funcional no outro, porque ele está faltando ao serviço, essa função é legislativa ou é uma função atípica, administrativa? Punir um outro servidor dentro da Câmara é criar lei? É fiscalizar o poder executivo? Não. Não é função típica do legislativo. O legislativo está aí exercendo uma função atípica. Então, se eu digo que um secretário da Câmara dos Deputados vai aplicar uma sanção a um servidor da Câmara que está faltando muito ao serviço, eu estou dizendo que o poder legislativo vai exercer um ato administrativo, função atípica. Então, eu aplico a lei? Aplica. O juiz julgando, eu aplico essa lei? Não, porque julgando ele está exercendo função típica, e a função de julgar tem processo próprio. Mas se o juiz, em vez de julgar, ele vai nomear um servidor comissionado para ser seu assessor, ele pode fazer isso? Pode, está previsto em lei. Essa função é julgar? Não é julgar. É função típica do juiz? Não é função típica, é função atípica. Porque é uma função que, em regra, serve ao Poder Executivo.
Então, se o juiz vai nomear um servidor comissionado para atuar como seu assessor jurídico, esse ato do juiz não é um ato judicial. É um ato de caráter executivo, é um ato administrativo. Então, para esse ato, eu aplico o processo? Para esse ato, sim. Para o ato de julgar, eu aplico? Aí não. Para o ato de administrar, nomear servidor, aplico? Sim. Então, retomando, aplico o processo administrativo para os 3 poderes? Sim. Sim, desde que estejam exercendo função administrativa. Matou. Aplico em âmbito federal, ponto. E aplico subsidiariamente a estados, DF e municípios, bem como aplico aos 3 poderes, desde que exerçam funções administrativas. Correto? Beleza até aqui? Para fechar rapidinho, olha mais um ponto aqui. Ó. Essa lei é muito conceitual, pessoal. Muito conceitual. Tem muitos elementos na Lei 9784 que servem de conceitos administrativos que vão ser usados em outras matérias, em outros assuntos. A lei é rica em conceitos e de cara no artigo 1º, parágrafo 2º, ela dá a sua primeira contribuição, que é a separação entre órgão e ente. Órgão e ente. Eu vou deixar essa conceituação para o segundo bloco, onde a gente define o que é órgão e ente e já inicia com princípios. Volte já, essa foi a nossa introdução à Lei 9784. Ainda temos muita coisa a ver, com uma riqueza de detalhes, vai ser muito interessante, você não vai se arrepender de nos acompanhar no próximo bloco.